Artísticas e Cansadas. Esse é o Artísticas e Cansadas, um espaço para mulheres artistas compartilharem suas jornadas, desafios e dores no universo criativo. Juntas, transformamos nossas vivências e as de vocês em um diário coletivo. Seja para quem está começando, seja para quem já está nessa jornada há tempos, porque afinal, todas nós artistas somos meio cansadas, mas nunca paramos de criar. Oi, gente! Oiê! Estamos de volta aqui com o podcast e hoje a gente vai falar de uma questão que pode ser muito complicada no começo e pode continuar complicada até o restante aí dos anos de trabalho. Eu continuo achando até hoje. Eu acho que vai ser pra sempre. Pois é, o orçamento não é fácil de fazer, tem várias maneiras e vários jeitos e todo o processo a gente acaba cometendo muitos erros, cobrando coisa baratinha demais. Trabalhando de graça. E perdendo trabalhos por isso também. E eu acho que um jeito legal da gente começar essa conversa para não ficar uma coisa de como fazer um orçamento correto. 10 passos para... A gente podia falar dos nossos primeiros orçamentos, como é que a gente pensava para chegar em determinado valor, se a gente conversava com vários amigos, ou se a gente, sei lá, jogava no Google e pegava aquela tabela, porque tem uma tabela, não tem? Tem. Da que pra mim não serve pra nada. Ela mais atrapalha que ajuda. Não, pra nada. Porque aquilo é muito absurdo. Tipo, é muito fora da realidade. Eu falo, gente, era o meu sonho. Imagina cobrar. Não, e mesmo assim, é uma conta que na minha cabeça só complica mais. Eu também acho. E eu já tava, tipo, confusa, achando que um valorzinho nem tão alto era muito alto. Aí eu olhava na tabela assim e falava, meu Deus. Nossa, como eu cobro pouco. Claro, né? No começo você sempre vai cobrar pouco. Eu, às vezes, até hoje, né? Eu tô como autônoma vai uns 2 anos e meio. Então, até hoje eu tô tipo... Nossa, eu às vezes tô cobrando pouco nisso aqui, né? É que um bom termômetro pra mim, pra perceber às vezes se você tá cobrando pouco, é quando você passa o orçamento e a pessoa, ela aceita na hora. Tipo assim, ela nem questiona, sabe assim, ela só... Não, perfeito. Aí você vê, nossa, podia ter cobrado mais. Nossa. É o mix de tipo, nossa, que cliente legal, né? Nem chorou. Pediu um desconto. Ou ele ama muito o seu trabalho também, né? Já aconteceu muito também, assim, de eu sentir que a pessoa, ela só queria muito meu trabalho, aceitou o valor, beleza. Mas tem alguns que você sente quando a pessoa se fala, porque geralmente você tá na dúvida, né? Será que tá meio barato? Não sei o que, eu vou fazer esse valor pra fechar, porque eu tô querendo fechar. Aí se a pessoa aceita na hora, você já sabe, foi barato demais. No fundo você acaba sabendo mesmo. Sim. Mas tem isso também, de tipo, às vezes você cobra um valor um pouquinho mais abaixo, que você fala, nossa, sei lá, tô precisando. Ou, nossa, tô... Mas, gente, mais abaixo também não é de graça, né? É um valorzinho ali um pouquinho menor. Tipo, às vezes até pensando estrategicamente, né? Tipo, sei lá, você fecha, e de repente posso abrir uma porta pra mim. Posso ser uma coisa que é pensando, investindo lá na frente, etc. Mas é um perigo, né? No começo eu ficava muito insegura, assim. E eu, como sempre, sempre falo aqui que eu colava nas pessoas que já manjavam e ficava enchendo o saco. Tipo, como você faz isso? Como você cobraria isso aqui e tal? Você acha que tá barato? Você acha que tá caro? Só que... E eles te passavam valores? Passavam. Eu tive a sorte de conhecer pessoas maravilhosas que não tinham, tipo... esse bloqueio, sabe? De falar de dinheiro, esse tipo de coisa. Que eu acho isso Eu também acho. Eu tenho muita preguiça disso. É uma coisa que me irrita. Eu acho não é nem cafona. preguiça, me irrita. Eu também acho brega. É porque eu não tinha muito amigos da área, né? Aí eu tinha um conhecido outro. Aí eu lembro que no começo, assim, às vezes eu ia perguntar uma coisa, aí a pessoa falava assim, pra você calcular isso, faz essa conta aqui. Da hora. Tá me ajudando. Faz o cálculo da hora. Vai, descobre quanto uma hora que você... Assim. Gente. Você tem que calcular quanto você quer ganhar, não sei o quê, o que você tem pra pagar, isso e aquilo. Eu só, tipo... tá bom, mas obrigada. aí não pergunto quero ganhar mais. 10 mil. E aí eu vou ter que cobrar quanto por isso? Não dá pra seguir esse raciocínio todas as pessoas. Quando você já tem anos, assim, de trabalho, acho que você tem uma base, né? Você consegue ter uma média de quanto... E ainda assim, não sei vocês, eu não gosto de cobrar por hora. Eu também não. Eu não cobro por hora. Eu acho que eu não funciono assim. Não funciona por hora. A única coisa que eu cobro um pouco por hora,
Mas assim, não é tanto por hora, é mais por metro quadrado, é arte em parede. Eu tento calcular mais ou menos, porque eu acho que vai um pouco mais de material, né? Porque o que a gente faz no digital, como não vai o material em si, assim, claro que tem o equipamento que você compra, você tem que deduzir isso na teoria, no valor também, mas não fica tão palpável. Então eu consigo cobrar um pouco mais assim, arte em parede, mas eu peso muito mais no metro quadrado. Já o digital eu já acho mais complexo. Por exemplo, para orçamento de tela, eu também faço a mesma relação, assim, se é uma tela menorzinha, eu não vou cobrar o mesmo valor numa tela 60 por 60, né? Porque, não faz sentido. Sim. E eu acho que você sente que você controla mais o tempo também, né, que você tá fazendo. Tipo, você sabe quanto tempo mais ou menos você vai demorar pra fazer aquela tela. Exato. Você tem uma ideia do, tipo, o máximo. Eu acho que no digital a gente se perde um pouco. No digital a gente não tem muito limite, né, muitas vezes. Não, e sem falar que, tipo, trabalhando com criatividade, que você, às vezes, você precisa produzir sei lá, às vezes, mais de uma opção para poder mandar pro cliente, etc. E aí, tipo, não faz sentido essa conta de horas trabalhadas na minha cabeça. Eu tenho um ódio quando eu vou pedir alguma ajuda nesse sentido e a pessoa me responde isso, eu fico assim, ai, para, não. Não dá assim, eu acho que não encaixa porque às vezes eu posso estar num dia mais lenta, entendeu? E aí eu não vou aproveitar o tempo da mesma maneira e aí eu vou cobrar por esse horário? Não, eu vou cobrar pelo serviço completo, independente do tempo que eu utilizar, né? Eu acho que só faz sentido isso do cálculo da sua hora, tipo, pra você ter uma ideia de quanto que você quer ganhar no mês, com etc. certeza. Enfim, aí você faz toda aquela conta. Eu acho que pra dar uma ajudada, né, pra você ter uma noção, assim, mas não que isso vai definir, né? Sim, mas desde o começo, assim, vocês pensavam de alguma maneira um caminho de orçamento ou vocês meio que, tipo, iam pelo achismo? Achismo total. Não, sem contar que eu só, sei lá, às vezes a pessoa vem me pedir no Instagram, eu só passava um valor. Eu lembro que eu comecei fazendo commissions, né? Tipo, retrato, foto em retrato. Eu acho que, sei lá, a primeira que eu cobrei uns R$50. Por aí. Aí eu fui aumentando pra 80, depois pra 100. Mas é isso, foi valores que eu fui tirando da cabeça. Aí depois de um tempo que eu tive contato com outros artistas que faziam, eu fui me baseando mais ou menos ali no que o mercado tava pedindo, assim. Mas é meio difícil. Acho que tem a questão de autoestima também, não tem? Tipo, de você ter autoestima com o seu trabalho, de você valorizar ele. Porque se você vê que alguém paga 50, alguém paga 80 também, por que não aumentar pra 100, 150, né? Você vai aos pouquinhos, assim. Sim, eu acho que tem isso de confiança também. Mas acho também por exemplo, eu no meu caso, quando eu comecei a pegar commission, eu já segui alguns artistas. Então eu tirava print da tabela de preço deles e falava, eu fazia isso também. Eles cobram isso. Então, eu ainda não tô nesse patamar, acho que dá pra chegar nesse preço aqui. Sim. Você vai se baseando, né? Quase que falar com um amigo, né? Só que você tá vendo ali... Eu nunca vi, pra falar a verdade, tabela dos outros, assim. Senão eu deveria ter feito isso também. No Instagram, normalmente, quem trabalha bastante com commission até tem já uma tabela pronta. Então eu fazia, até deixava no Instagram, assim, no destaque, ou às vezes no feed, porque era algo meio recorrente, assim, né? Então eu deixava alguns, mas depois eu parei de deixar, porque é isso também. Você vai entendendo um pouco mais como precificar, e eu acho que isso é muito individual também, essa parte de commissions. Tem gente que não cobra adicional, tem gente que, por exemplo, cobra, sei lá, R$500 pra fazer um todo, a arte toda. Tem gente que cobra menos e vai cobrando adicionais. Então, assim, é muito abrangente. Eu acho que cada um tem que entender como funciona melhor pra você, né? Então, hoje, por exemplo, a commission, eu não deixo mais... Eu tenho até a minha tabelinha, mas eu só envio quando o cliente vem pedir orçamento, eu explico como funciona. Mas eu não deixo mais colocada, assim, no Instagram, não, para as pessoas verem. Até porque eu acho que depende, né? Tipo assim, quando é, sei lá, é um avatar... um iconezinho, aí é uma coisa que não tem muito pra onde fugir, né? Tipo, não tem como muito viajar nas ideias. Mas agora uma commission de um retrato, que não sei o quê, às vezes a pessoa quer colocar o papagaio, o periquito, o sofá e o não sei o quê, tipo, gente, não dá, você precisa, né?
Eu não consigo trabalhar tabelado. E outra, às vezes a pessoa, ela acha que é algo simples e ela não vai querer pagar mais que R$100 naquilo. Então, se você chega com o valor, ou se ela já viu o valor, ela já nem vai falar com você. E muitas vezes, como você explica como funciona, ela acaba, às vezes, fechando pela explicação ali e tal. Né? Então, às vezes, eu acho que já deixar o valor dá uma... Às vezes, dá pra perder cliente, sabe? Já deixando o valor assim. Porque aí eu acho que é aí que entra a questão do atendimento, que faz a diferença. Sim. Eu acho também que, às vezes, pode dar uma assustada. Às vezes, pode facilitar, porque, tipo, aí faz um filtro e só realmente chega em você quem, de repente, quer realmente fechar e tal. Mas eu senti também muito isso. É que hoje eu não faço tanto eu faço bem menos também. Eu sinto isso também. Que, tipo, quando você conversa com a pessoa, às vezes ela acaba fechando com você porque você conversou com ela. Porque somos seres humanos, né? Somos todos carentes de atenção. Às vezes até cliente que não é commission, né? Porque, sei lá, tem o seu atendimento ali. Essa questão de atendimento, você tem que entender que tem uma pessoa ali atrás, né? Então, tipo, dá uma atenção, tenta entender mais o que a pessoa quer. Eu acho que quando você cria até um vínculo, tipo, de falar, tipo, fica tranquilo que a gente vai nesse processo todo compartilhando aqui e a gente vai meio que criando junto, sabe? Tipo, eu vou te ouvir. Acho que isso ajuda muito na hora da pessoa querer ou não. E foi uma coisa que mudou muito no meu atendimento, porque antes eu fazia muito, tipo, o preço é esse aqui. E vou entregar isso aqui, beleza? Beleza. Agora não, agora eu dou, sabe, uma sabonetada ali, falo mais com a pessoa e tal. E isso é até bom pra mim. Eu acho que muda toda a experiência. Às vezes até entender um pouquinho mais sobre o projeto que eu tô fazendo, me aprofundar mais, me dá mais vontade de fazer. Sim, eu também acho. Sim, tem uma troca melhor, que você consegue entender também melhor, né, o cliente. E sem contar que às vezes, tipo, tem casos que vão te procurar que é só aquilo e pronto. Mas às vezes tem casos que, tipo, a pessoa pode voltar porque você fez um atendimento muito bom. Sim, com certeza. Com ela, assim, né? Para além do seu orçamento, assim. Mas eu tava tentando lembrar que histórias de, tipo, nossa, qual foi o maior erro de, sei lá... Pior orçamento, não pior orçamento, mas tipo, qual foi o erro? Eu fiz esse orçamento e falou, nossa, não acredito que eu mandei esse orçamento. Devia ter feito de outra forma. Nossa, eu tipo, consigo pensar em orçamentos que eu mandei, assim, muito, muito, muito barato. Pra um puta trabalho, sabe? Eu também. Tipo, sei lá, acontece. fazer um Instagram inteiro, assim, vários posts, mais de 30 posts com carrossel no meio e ilustração e tudo mais, e R$1.000. Nossa, que dor, né? Que dor. Nossa, amiga, doeu aqui. Sério, tipo, o post R$20. Eu falo, meu Deus do céu. Eu tenho ainda as planilhas desses orçamentos, assim. Às vezes eu volto pra dar uma olhada, eu vejo e falo, meu Deus, não tinha conta pra pagar mesmo. Não, é também falta de experiência, né? Tipo, acontece muito, assim. E comigo ainda acontece também, porque eu não tenho tanto... know-how, assim, por exemplo, às vezes vem uns orçamentos de algo que você não fez ainda, tipo, não que você não saiba fazer, né, que você não vai entregar aquilo, mas é um projeto diferente e tal, e tem isso também, porque na hora que você vai montar o orçamento, tem muitos e se, né? Mas vai ser vinculado aonde? Mas isso vai ser pessoal, isso vai ser comercial, isso vai ser não sei o que, são muitas camadas que precisam prestar atenção, que no começo você não tem esse... Sim, nossa, não mesmo. Você nem pensa nisso, né? E você acaba deixando passar, né? É normal. Tipo, questão de uso. Quando é comercial, nossa. né? Tipo, você faz lá uma ilustração e tal, e você tem lá o uso o valor para 6 meses. Se a pessoa quiser, ou a empresa quiser, mais outro valor, etc. E eu, tipo, nossa, eu fui descobrir isso, sei lá, 1 ano atrás. Nossa, sim. Eu acho que eu também fui descobrindo atrás. Mas essas coisas parece que demora pra você ter contato, e é né? difícil também, às vezes... Porque às vezes até o cliente não sabe, entendeu? Então, às vezes, dependendo do cliente, quando você fala isso, a pessoa fica tipo assim... O que essa pessoa tá querendo tirar dinheiro de mim, sabe? E não é assim...
Fica até... Nossa, que assalto. Fica até meio pesado, assim, pra gente, né? Tipo, como se a gente fosse extorquir. Então, eu acho que tem que, às vezes... Sim, eu acho que tem que saber como falar isso também, dependendo do cliente, sabe? Se às vezes não é empresa mesmo. Ou às vezes, porque às vezes é uma empresa que tá começando, sabe? Sim. Então, fica complicado da pessoa, às vezes, entender essa questão de direito de imagens. Isso acontece muito com estampa, por exemplo. Que às vezes a pessoa te contratou para fazer umas estampas e aí é isso, você vai deixar vitalício ali para ela, não vai, como que vai adequar ali, né? Nossa, eu já cobri muito barato nisso. Meus primeiros trabalhos vamos também. já até passar essa informação para quem tá ouvindo e talvez não saiba. Mas quando você cria, que nem a Fê deu o exemplo da estampa, eu dei exemplo, no caso meu, foi uma ilustração para publicidade, que ia ser vinculado em totens, etc. Quando você cria isso para um veículo comercial, você criou aquilo, então você tem um direito sobre aquilo. Então, a pessoa que está comprando essa arte sua, ela vai comprar também um direito de uso. Só que esse direito de uso, ele tem um tempo. Sim. Ele pode ser 6 meses, ele pode ser 1 ano, ele pode ser vitalício, igual a Fê falou, e cada um tem um preço diferente, né? Porque não vai ser o mesmo preço, tipo, de 6 meses para o vitalício, que a pessoa vai poder usar, a empresa vai poder usar aquilo para sempre, da forma que quiser, vai estar gerando um lucro sobre isso com a sua arte, tipo, e você não vai ter ganhado nada. Lá. Nossa, duro. Chorando pra pagar boleto. São coisas que a gente vai aprendendo. Sendo que você... que é falta de informação. E às vezes numa dessa, no mês que você tá, sei lá, às vezes você fechou um trabalho, um mês que você tá mais fraco de trabalho. Se você tem um desse, sabe, ali caindo de uso de imagem, te deixa um mês um pouco mais tranquilo por ser uma baixa de trabalho, né? Sim, mas isso é uma questão que ela diferencia muito do cliente que você está trabalhando, né? Porque a gente nem... Quando a gente tem um atendimento para uma agência ou uma empresa que está contratando o seu serviço para aplicar em publicidade, é uma coisa. Quando você vai ter um serviço que é uma pessoa pedindo um retrato para a família dela, ou uma pessoa que está no começo de uso da papelaria dela, sabe? Você vai criar alguma coisa para a papelaria dessa pessoa que acabou de abrir. É meio difícil você chegar com os pés na porta, assim, falando, então, você vai me pagar aí, sabe? É difícil de ter esse pensamento também, porque não é todo o trabalho que vai conseguir aplicar isso. Apesar de, né, ser o certo. Eu acho que é como que inicia a conversa também. Às vezes um cliente seu que tá começando também tá meio que assim. Você coloca uma taxa menor, você vê, às vezes, uma forma de pagamento mais tranquila pra pessoa, que dê pra diluir esse valor e ela não deixe de te pagar por algo que é direito seu, e que os dois não saiam lesados, sabe? Que também não fique pesado pro cliente. Sim. Porque tem bem isso, às vezes, tipo, uma empresa grande vai te demorar pra pagar também, né? Porque o prazo de pagamento é muito maior. Sim. Mas às vezes a pessoa que tá começando a empresinha ali, a empresa, etc., também, tipo, ela não vai ter ela não... não é nem que ela não quer, né? Às vezes não consegue. E aí aquele samba, né? Que a gente faz no orçamento pra poder conseguir o trabalho e não perder. Vai dando uma rebolada aqui e outra lá. Pois é. Toda vez tem que dar uma reboladinha pra conseguir... Porque assim, imagina você chegar já falando que você passa todo o seu orçamento completo, aí já passa lá a porcentagem de direitos, e aí a pessoa cancela o trampo ali mesmo. Às vezes já aconteceu comigo já. É um risco que a gente corre. É um risco. Mas aí... então, é uma coisa eu acho que vai chata, do feeling assim. também, porque... E do quanto você quer pegar o trabalho. Porque tem cliente que você já sabe de cara que não aceitaria, entendeu? Aí vai do quanto você quer pegar o trabalho, do quanto você tá precisando do trabalho naquele momento também. Então, às vezes, não vai ser todo cliente que você vai conseguir pedir mesmo. E tá tudo bem, sabe? Mas isso também só vai aprendendo na prática, né? A ter esse feeling de quando você consegue cobrar tudo certinho e quando não dá pra cobrar tudo certinho. Ainda mais que não temos nosso sindicato com nossos direitos e afins. Então, tem umas coisas que é meio bagunçado e é tipo caso a caso, né? Esse aqui rola, esse aqui vai valer a pena pra mim?
vamos ver e tal. Você analisa caso a caso. Sim, acho que esse é o mesmo pensamento de Total, permuta, sim. sabe? Quando você recebe algum pedido de permuta, você tem que pensar muitas coisas. Você tem que pensar, tipo, tá, isso não vai me agregar um valor, assim, dinheiro, mas pode me trazer outros trabalhos, pode me trazer visibilidade, né, e tudo mais. Então, tipo, eu prefiro, às vezes, até fazer permuta ou até, tipo, mesmo que não tenha nada em troca, porque tem permuta, né, que realmente te dá um produtinho, te dá uma coisa assim, e tem outros que não dá Só dá nada. um obrigado. Só fala, tipo, faz... É nóis, valeu. Mas eu prefiro, às vezes, até pegar permuta, porque eu sinto que o valor em cima do trabalho, às vezes, é um pouco maior, infelizmente. É que o meu já aconteceu um pouco de cada coisa. Porque a gente acha que é mais eu tive credibilizado, não experiência sei. boa quanto ruim. Eu lembro que a primeira permuta que eu fiz, nossa, só de lembrar me dá raiva. Eu fiz de graça. Era para um cliente do meu pai, inclusive. E que a gente também era cliente dele, porque a gente almoçava no restaurante dele e tal. Ele tinha, tipo, um restaurante, ele tava colocando uma sorveteria no restaurante dele ali. E aí, eu tava começando, assim, no começo, então seria bom pra ter visibilidade, né? Ele queria que eu fizesse, tipo, um cartaz com uma menina chupando sorvete pra divulgar um negócio ali, só que ilustrado. E aí, a proposta dele foi, tipo, aí você faz de graça e eu te indico pra um conhecido meu de uma agência também. Come quantos sorvetes quiser. E aí vai ficar impresso o seu desenho aqui, não sei o quê. Aí eu fiquei tipo, eu tô começando, né? Vai ser bom pra ter visibilidade. Não é algo que eu vou perder muito meu tempo fazendo. Aí no fim ele mandou alterar um monte de coisa. Eu alterei, deixei exatamente do jeito que ele queria. E um dia eu passei lá, ele simplesmente colocou a foto de uma criança chupando sorvete. Ai, que saco! Maldito! E com certeza ele não passou nem o usou. contato pra coisa de agência nenhuma. Não sei, ele era conhecido, o sócio dele, que tinha uma agência, alguma coisa assim. Ai, que raiva! Ai, nossa, péssimo. Péssimo. Por isso que permuta é um negócio, assim... Mas eu tive experiências bem boas com permuta, assim. complicado. Já troquei por coisa que eu queria, já troquei por... Já fiz coisas que me deram visibilidade também. Então, assim, é aquilo, saber analisar, né? Mas, assim, de graça eu não faço mais. Não tem visibilidade que me faça fazer de graça hoje em dia. Tipo, não tem. Sério. Eu não sei, eu fico muito tentada, sabia? Dependendo do projeto, assim. Depende muito, que nem, por exemplo, eu fiz aquele projeto lá do MST e, enfim, teve vários desdobramentos, assim, não que desdobramentos que eu ganhei financeiramente, né? Mas foram desdobramentos que me deram visibilidade e tal. De visibilidade, né? E me chamaram pra fazer o pôster do encontro que eles vão ter esse ano e tal, não sei o quê. Mas, tipo assim, aquelas, né? De graça e tal. Mas pensando lá na frente, né? Tipo, é um trabalho legal pra você botar no portfólio. Tem um peso, etc. Mas que nem a Fê falou, né? No caso aí do querido... Às vezes, talvez hoje, tipo, você olharia e falar, não vale tão a pena. Não vai me trazer... Que visibilidade essa pessoa vai me trazer? Não, mas é que eu acho que é assim, ó. É que você citou um trabalho que, por exemplo, é mais uma causa que você acredita. Então, assim, monetário ou não você faria. Agora, se uma empresa me chama pra fazer um negócio desse, eu pensando em visibilidade, pra uma empresa que tem dinheiro pra pagar, não faz o menor sentido, entendeu? E, não sei... Já umas 3 situações, assim, que eu fiz pensando em visibilidade. Às vezes não foi nem tanto permuta, mas até topei fazer um valor bem mais abaixo da média, pensando justamente na visibilidade. Ainda mais por ser espaço aberto, com muito fluxo de gente, não trouxe retorno nenhum. Então, tem que analisar muito certinho mesmo. Eu acho que é bem isso que você falou, tipo... Causas que você acredita, eu acho, porque você aí alimenta um pouco o seu lado, né, de enfim, tá usando o seu trabalho para colaborar para uma causa, etc. Eu acho que isso super vale a pena, dependendo, pode ser algo muito legal para você colocar em portfólio, etc. Mas quando aí eu concordo com você, quando é uma empresa, etc., que você sabe que tem um aporte para poder pagar, mas só tá tipo ali de palhaçadinha. Não faz sentido, com não. você. Não. Aí não, e é isso, das experiências que eu já tive de permuta em situações assim, que a pessoa chorava e vinha com esse discursinho de me dar visibilidade, porque eu já fiz muita coisa com evento, né? Sim. Eu ia citar, mas não vou citar, mas enfim. É que dependendo quem me acompanha da minha cidade vai saber, mas tô nem aí também, porque eu já falei isso com o próprio contratante.
Já fui chamada também pra fazer live paint em evento. Eu acho que essa questão de evento é o principal, porque aí a pessoa vem com o discurso: vai ser muito bom, porque você vai estar sendo visto ali, né, fazendo a pintura ao vivo. Então, a gente vai também te divulgar nas nossas redes. E é ponto, assim, da pessoa não pagar nenhum deslocamento, não te dar uma consuma no evento. No máximo, ela dava o material ali, que era o mínimo, né? Só faltava eu ter que pagar o material também pra trabalhar. Porque eu já tinha que pagar o meu deslocamento e, assim, é um evento. Então, você vai consumir bebida, você vai consumir comida. Tipo, acho que o mínimo era ter um voucher ali. Você acaba aceitando. E, no fim, não dá visibilidade nenhuma. A divulgação é mal feita. Então, são coisas, assim, que às vezes não vale muito a pena. Eu acho que evento é um negócio que eu não aconselho ninguém a fazer de graça, não. E digo mais. Se você não aceitar, se você aceitar não receber uma vez, eles nunca vão te pagar. Tipo assim, nunca. Eles nunca vão te chamar, mesmo grandes, e vão te pagar. Sim. E eles vão chamar o seu coleguinha e vão pagar. É porque é isso que acontece. Mas a pessoa que nega permuta, eles pagam. Quem aceita permuta, você nunca vai ser pago. Você pode ter certeza. Isso vale pra qualquer área. Eu acho também. Mas é verdade. É difícil de aceitar, mas é verdade. Eu acho que com evento é assim. Mas assim, eu não sei. Essa dói. Eu acho que eu sou muito boazinha também. Acho que dependendo da marca que entre em contato, depende também muito de qual vai ser a troca, sabe? Tipo, eu fiz trabalhos muito legais e ganhei coisas que eu uso todos os dias, assim. Então, pra mim, super valeu a pena, sabe? Tipo, eu fiz um trampo pra esse óculos aqui que eu tô usando agora. Então, tipo, pra mim... Então, você ganhou o que você queria? Sim. Eu ganhei um óculos, sabe? Tipo... Sim. Não, tipo, permuta eu trabalho assim, sabe? A gente vai trocar o serviço aqui, o que você pode me oferecer, e eu ofereço meu serviço. Aí, se for algo 100% de graça, assim, só se for com relação à causa social, que é uma questão que nem entra dinheiro pra mim. Mas fora isso, se eu ver que é uma puta empresa, assim, não. Desculpa, não dá. Não dá. Acho que isso já tá até ultrapassado, sabe? Essa coisa de tipo, você trabalhar de graça pra empresa. Sim. Em troca de visibilidade, porque visibilidade não paga conta, né? Então é muito, sei lá. Não tem uma coisa que faz sentido. Depois que inventaram, né, a permuta das blogueiras, ninguém quer pagar mais nada, dependendo. Tudo quer trocar. Mas eu já fiz algumas que valeram a pena. Quer trocar? Tipo, eu fiz uma arte em parede numa clínica de estética. E eu troquei, e foi um valor considerável. Então, assim, eu troquei por vários procedimentos, assim, massagem, um monte de coisa. Eu fiquei assim, meses fazendo. Então, foi algo que pra mim valeu muito a pena. Ai, ótimo. Tá vendo? Tem umas coisas que valem a pena, sabe? Tipo, que você não tirou do seu bolso pra investir nesse serviço, mas você ganhou esse serviço em troca de trabalho. Ganhou, foi né? Uma troca justa, entre assim, questão de valor, sabe? Isso é bom. Eu vou cobrar o que eu acho que é mesmo. Se a pessoa quiser, bom. Se não quiser, também sinto muito. Porque menos que isso também não dá. Eu acho que quando tem isso, tipo assim, o valor do meu orçamento pra fazer é isso. Aí você tá me oferecendo uma permuta de alguma coisa que você pode oferecer, um serviço ou um bem material, etc. No mesmo valor, eu acho que aí até vale a pena, mas assim, tudo tem que considerar a realidade de cada um, né? Que não é uma coisa tão... Nossa, é que vai surgindo assunto, eu vou lembrando das coisas. Nossa, gente, é que tem muita gente cara de pau, meu Deus. A Fê, essa história dela. Tem coisa que dá até vontade de expor. O quê? Eu não tive tantos problemas. Eu não sei se eu tive muita sorte ou se eu fui muito tempo CLT e, sei lá, acabei me safando de algumas coisas, sabe? Pode ser. Você fica um pouco mais esperta pra algumas coisas também, acho que é isso. Sabe? Por já estar ali no meio, você já tem, acho que um pouco mais de noção com algumas coisas também. Eu acho. Já sabe mais ou menos como funciona a dinâmica, que até, tipo, por exemplo, a parte de negociar orçamento. Eu hoje sei negociar, tenho uma ideia de como se negocia e tal, por conta do minha experiência também, porque lá eu já negociava, né? Eu já vendia e comprava coisas. Então, eu já tinha esse know-how, porque na parte de orçamento é muito difícil não ter quem não queira negociar. Aí você tem que sempre dar aquela, né? Já mando e-mail assim, eu aprendi isso com uma amiga, manda e-mail, tipo, tá bom assim pra você, me fala e não sei o quê, tipo, pra dizer você que me você tá ensinou aberta. isso aí.
Você tá meio que aberta a negociar, mas calma aí, né? Veja bem. Eu já Não deixo é tão- no meu... Porque hoje em dia eu tenho um modelo de orçamento, né? Sim. Ai, sim. Hoje em dia eu tenho um modelo de orçamento que eu montei. Demorei um tempão pra chegar do jeitinho que eu queria. Finalmente cheguei. E no meu orçamento eu deixo explícito, assim, que o valor é negociável. Então, pra pessoa já saber também, até pra ela ter uma abertura, que às vezes a pessoa também se sente ofendida de pedir pra baixar, sabe? É isso, tem casos e casos. Tem muita gente cara de pau e tem muita gente tímida, tem de tudo. Porque tem gente que vê ali o valor. Mas tem que pensar no geral, né? Porque tem Sim. gente que você manda, sei lá, é que depende. Normalmente em empresa, eles vão acabar fechando com quem tá cobrando mais barato. Ou é porque, tipo, eles, não, realmente gostaram do seu trabalho, é você que eles querem. Aí é um outro tipo de... É muito visível, mas normalmente é quem cobrou mais barato. É uma triste realidade, né? Mas, por exemplo, agora para pessoa física, se você não colocar ali que tá aberto a negociar, às vezes a pessoa nem responde teu e-mail. Já acontece, né? O ghosting do orçamento já é bem comum. Mas vocês mandam orçamento por e-mail? Depende. Eu não gosto, sabia? Eu não me adaptei a mandar por e-mail, eu não consigo. Sério? Você manda só Sério. pelo WhatsApp? WhatsApp. Eu mando tudo por e-mail. Eu gosto de deixar lá no e-mail pra ter, sabe, tudo ali. Sim. Se der qualquer BO, eu tenho tudo também. ali já bonitinho. Mas é costume de empresa, acho, sabe? De ter muito tempo trabalhado com e-mail. Pode ser. É que eu deixo tudo salvo no WhatsApp, tudo assim, essa parte também, mas é porque eu não sei, às vezes eu preciso me comunicar com a pessoa, entendeu? E às vezes o e-mail você não consegue explicar, ou a pessoa também não consegue explicar direito o que ela fala quer. De mandar áudio. Então eu preciso. E eu acho que isso iniciou muito isso também foi eu ter começado a trabalhar com commission, porque tinha muito que ter essa troca, sabe, com o cliente. E pra tudo é assim agora. Porque empresa normalmente é reunião, né? A gente marca um papo pra conversar e depois passa o orçamento. Mas é que assim, eu sou uma pessoa que odeia áudio, então... Eu também não gosto. Eu não vou mandar áudio pra cliente, até porque, sabe? tipo, fica na hora de você procurar depois esse áudio, nossa, eu tenho um pavor. Mas é que eu acho que eu já venho muito habituada disso, do meu trabalho como CLT, porque eu lidava com várias empresas que prestavam serviço para onde eu trabalhava. E eu tinha que mandar alterações tipo, sei lá, eles mandaram uma peça piloto lá de roupa, né? Eu tinha que provar e mandar as alterações por e-mail. Então, tipo, eu sempre fui muito habituada a tudo por e-mail. Se eu olhasse, tipo, se precisasse de qualquer coisa, se eu olhava o histórico. Pediu essa alteração, que pediu isso, que não sei o que. Já tem tudo ali. Então, eu mando tudo por e-mail. Mas, quando é, tipo assim, eu converso também pelo WhatsApp. Mas eu sempre falo, você consegue dar um ok no e-mail pra mim? Você consegue validar isso no e-mail? Tipo, eu reforço no e-mail, sabe? Eu tenho WhatsApp. Depende também. Não sei, porque eu sinto que eu já perdi alguns trabalhos por conta dessa questão de e-mail. Tem gente que não usa e-mail. Eu não gosto de abrir e-mail. Você não vai fazer a pessoa abrir o Gmail dela. Então, tem muitas pessoas que não são habituadas, assim. Então, tipo, se o contato de orçamento vem por e-mail, eu continuo lá. Que aí eu sinto que é uma empresa que quer deixar formalizado e tudo mais, então eu também vou fazer igual. Aí quando já vem no WhatsApp, aí já fala, não, vamos ficar por aqui mesmo, qualquer coisa só... Porque tem o modelo de orçamento também, aí eu salvo isso já fica pra mim. E é isso, né? Qualquer coisa é print, né? Mas não tem nada errado, então... Mas eu deixo em todas as minhas redes, tipo, tanto Instagram, portfólio, eu deixo pra pedir orçamento. Inclusive, deixo e-mail primeiro, o e-mail e depois o WhatsApp. Eu conto nos dedos as pessoas que me procuraram por e-mail, quase ninguém. É tudo direto no WhatsApp. Tipo, quase tudo. O meu vem os dois. Não, o WhatsApp é mais fácil. Quando você vai entrar em contato com alguém, você vai primeiro no e-mail? Eu vou no WhatsApp. Eu vou no WhatsApp. Sim. É muito mais rápido, por né? isso que eu acho que é uma coisa que é trabalhar os dois. Pelo menos, né? Tem que saber trabalhar os dois. Trabalhar os dois juntos. Por quê? Por exemplo, lá quando eu tive os BO lá com o celular, né? Que enfim, eu fui assaltada, fui trocar de... usar um celular provisório, fui passar o WhatsApp. Eu perdi todas as minhas conversas. E tinham conversas de trabalho. Então, assim...
Eu acho muito complicado você ter que ficar tirando print, aí você tem que ficar guardando esse print pra sei lá quando o e-mail tá lá. Entendeu? Sim. Eu acho que acaba sendo uma segurança de você resgatar e tal, e tá lá um histórico. Não, totalmente. Mas às vezes o primeiro contato, o WhatsApp acaba sendo melhor. Mas eu sempre mando, eu sempre peço, me passa um e-mail que eu posso te mandar um orçamento pra gente formalizar. Não sei, até acho que passa. Seriedade. Mas fica mesmo, eu acho. Já chega, tipo, muito trabalhadora mesmo. Nossa, eita como trabalha. Eita como trabalha ela, né? Eu acho. Isso do e-mail, pra mim, eu acho que, enfim, acaba passando uma imagem um pouco mais profissional, né? Aquela coisa mais professional. Mas eu queria até puxar e perguntar, tipo, eu sei que a gente já até conversou sobre isso no nosso grupo, um modelo de orçamento. Porque assim, eu quando, me manda um orçamento, não sei o que lá, eu vou, antigamente, eu não tinha um modelo muito bem definido de orçamento. Eu meio que mandava, inclusive era um Excel. Nossa, que vergonha! Eu também não. Nossa, mas você tá muito à frente. Eu só mandava o valor. O valor. Só mandava uma mensagem. Imagina, Excel já é muito à frente. Eu mandava um Excel, já tinha lá as informações, tipo, básicas, assim. Orçamento válido por tantos dias. Você pode fazer isso. Já tinha as informações porque eu já tinha copiado de alguém. Eu já tinha visto alguém fazendo isso. Mas era assim, eu no Excel que só tinha, acho que, minha logo e as coisas escritas e tal. Porque eu pensava assim, tipo, gente, tô mandando um orçamento. Eu nem sei se a pessoa vai fechar comigo, eu vou perder meu tempo, tipo, fazendo um orçamento bonito, que não sei o que lá. Porque dá trabalho fazer orçamento, não é uma coisa... Mas faz muita diferença, nossa, é impressionante. Exatamente. Então, eu senti isso a partir do momento que eu fiz lá meu PDF bonitinho. Nossa, sim. E vocês têm esse arquivo, tipo... Eu tenho. Como é que foi? A Fê já sei que mandou o primeiro... Só mandou a mensagem. Eu mandei... Tipo, eu ainda não te mandei o primeiro. Eu mandei... Que eu lembro que uma vez você perguntou se eu tinha modelo de orçamento e tal. Eu te mandei. Mas... Não, sim, eu já tinha chegado nele e tal, mas ainda tinha coisa que tava me incomodando, sabe? Na parte estética mesmo. E tinha questão que eu queria colocar algumas informações. Porque aí você vai vendo algumas pessoas falando, ainda mais no TikTok, né? Aí ainda fala, tal informação é importante ter. E aí você vai ver, nossa, realmente é legal ter esse tipo de informação. E eu fui incluindo. Aí tá finalizadinha, bonitinha. E aí é bom que você só vai adicionando as coisas, né, conforme vai chegando. Não, e inclusive eu já fechei, assim, trabalho que eu sei que foi por causa do modelo de orçamento. E várias vezes também aí você manda bonitinho, passa um outro profissionalismo, né? Aí a pessoa fala, nossa, parabéns pelo seu modelo de orçamento, muito legal. Então, assim, quando você começa a fazer isso, você sente na hora, assim, é instantâneo, você sente a diferença que faz, do que às vezes você só mandar o valor ou mandar algo mais simples, né? Porque a gente trabalha com arte, então... Você mandar uma apresentação, assim, preto e branco, ou sem apresentação, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Não é. Mas assim, vocês estavam falando de criar PDF bonito e tudo mais. Mas assim, o meu orçamento é uma planilha, tá bom? Jura, amiga? Eu achava que o seu era um... Não, eu tenho... PDFzinho. Assim, eu testei várias coisas, assim, durante um tempo. Para briefing, para receber informação do cliente e tudo mais. Testei PDF, testei Word, testei um monte de coisa. Mas eu sentia que acabava ficando muito trabalho para alguns tipos de clientes, sabe? Tipo, pessoas que não tem nem como preencher aquele documento. E aí eu comecei a meio que adaptar o meu orçamento, as minhas entregas ali dessa parte mais burocrática, de acordo com o cliente que eu tô trabalhando. Então, e também para ficar mais fácil para mim. Porque, sei lá, se às vezes vem um projeto grande que tem 15 ilustrações, aí eu tenho uma planilha que fica, tipo, ela é diagramada bonitinha e tem lá o material que vai ser construído, o que vai ter nesse material com detalhes, e aí vai ter o preço. E aí vai ter preço unitário e depois tem a soma. Então a pessoa consegue visualizar tudo que vai ser feito e o preço de cada coisa. Então, se ela quiser diminuir o orçamento, ela pode ir retirando algumas coisas ali da produção, sabe? Boa. E aí é isso, assim.
Eu tento deixar mais prático pra mim, porque se a pessoa pedir pra eu retirar, eu não vou precisar ficar fazendo conta. O Excel já fez pra mim. Sim. Então, legal eu isso. excluir a linha, pronto, acabou. Uhum. E aí eu deixo eu linkado. quero ver. Não, mas Depois não é nada quero ver demais, essa não é nada demais. E aí eu deixo uma abinha do lado em que eu colo como se fosse um moodboard, assim. E aí eu coloco as referências visuais que o cliente me mandou e as que eu quero inserir no projeto também. E aí a outra aba é cronograma. Coisa chata pra caramba, mas é o que faz sentido pra muitos projetos que eu pego. Que eu acho que também faz muito sentido no orçamento apresentar um cronograma, sabe? Eu acho legal. O cronograma eu ainda tô aprendendo. O que eu penso em fazer é sempre reverso. É que eu não coloco Aí em já todos. funciona pra caramba, porque eu já penso que não é tudo que encaixa, né? Acho que tem coisas mais complexas que precisam de várias etapas, várias aprovações e tudo mais. Aí faz mais sentido, né? Sim, mas também só funciona quando você já tem uma ideia de quanto tempo você leva pra fazer as coisas, né? Porque senão você vai pôr um cronograma lá que, tipo assim, você não vai conseguir entregar. Aí não vai ser legal, né? Não vai ser uma experiência. Tem que entender. Tem que entender seu ritmo, né? Porque senão... se a gente for pensar, orçamento e cronograma, todas essas coisas, a gente tem que entender mais sobre o nosso trabalho, senão a gente não consegue chegar num resultado que vai agradar a gente, né? A gente vai dar tempo a menos, vai cobrar menos, ou enfim. Total. Mas eu tive experiência, tipo, eu tinha essa planilha do Excel, que na verdade não era nem uma planilha, porque quando eu salvava em PDF pra mandar pra pessoa, né? Mas essa minha planilha que eu tinha, quando eu mandava pra pessoa, eu não mandava em planilha, eu mandava em PDF mesmo. Até porque daí a pessoa não conseguia fazer alteração nenhuma nela e tal. Mas assim, eu achei interessante a forma como você faz, porque a pessoa pode ela mesma já fazer essa alteração, tipo, diminuir, etc. Não, a pessoa não pode, não. Só eu edito. Ai, gente, tem de tudo errado. Só vai ficar fácil pra mim, entendeu? Ah, tá. Tipo, entendi. Vai estar tudo listado ali, mas ela não mexe, ela não toca no meu orçamento. Não touch. Mas eu tive experiências que, depois que eu mudei para uma apresentação que, tipo, eu coloco lá, né, a apresentação do projeto, aí eu coloco um pouco sobre quem sou eu, pipipipopó, coloco as minhas redes, tem um moodboard com alguns dos meus trabalhos, quais os tipos de trabalho que eu faço, então, tipo, direção de arte, ilustração, pipipipopó, coloco lá tudo escrito, e aí eu venho apresentando pro projeto, então, tipo, o que vamos criar, aí eu relaciono tudinho, que eu vou criar. Então, identidade visual, vamos criar uma logo, vai ter tipografia, vai ter manual, coloco tudo isso, eu coloco quais tipos de materiais vão ser entregues, qual o tipo de uso, se tem... Aí eu coloco também o que não tá incluso, né? Porque isso é o mais importante, na verdade. Colocar o que não tá incluso, então eu coloco lá. Sim. Itens fora da primeira... Porque eu divido em coluna, né? Itens fora da primeira coluna não estão inclusos no valor do orçamento, caso queira entrar em contato. Mas ainda assim eu reforço, tipo... Se é um orçamento que é de ilustração, eu coloco lá, não está incluso copyright, não está incluso desenvolvimento de mockup, não sei o que lá. Porque acontece. Às vezes da pessoa... a empresa achar que tá dentro do valor e não tá. Então, acho que o principal no orçamento, às vezes, muito mais do que você pensar no valor ideal, é você pensar o que tá incluso. Deixar isso muito bem claro para que a pessoa que tá te contratando, enfim, veja aquilo e falar, não, tá dentro. Ou tipo, não, eu quero incluir mais coisa. Igual já falar, não, eu quero tirar. Então, acho que isso é o mais importante. Aí eu sempre finalizo com... se restou alguma dúvida, entre em contato. Aí o meu PDF, ele tem eu fiz o link... Eu linkei, né? Então, tipo, tem lá meu WhatsApp e ele é clicável. Então, tipo, a pessoa pode clicar e já direciona direto pro meu WhatsApp. Porque daí já tem esse canal direto. Ótimo. Acho que eu não fiz mesmo por preguiça, talvez. Ai, amiga, eu tinha preguiça também. É tanta coisa pra eu inventar que eu fico, mais uma, velho. Não, esses dias... esses dias eu fiz a assinatura do meu e-mail. Porque eu não tinha. O meu é escrito mesmo dentro do e-mail.
Eu fiz um bonitinho lá, que eu tava mais tranquila. Eu falei, deixa eu fazer um... É que fica Um gracinha, bonitinho. né, fazer essas coisas. Mas essa questão aí de incluir ou não incluir coisas e tudo mais, vem muito da relação, né, que você vai ter com o cliente, de entender tudo que ele precisa, né? Então, tipo, acho que antes de você ter um orçamento bem definido, é muito importante você entender o seu cliente, entender realmente o que ele precisa. Pra você também não achar que ele quer uma coisa gigantesca e, na verdade, ele só quer uma coisinha muito mais simples, sabe? Sim, com certeza. Ou no caso, por exemplo, sei lá, de uma commission. Dependendo, eu nem vou mandar esse PDF cheio de coisa, porque... Exato. Porque tipo, não encaixa. Não sabe, não faz sentido eu botar lá, tipo, está incluso. Não. Aí eu escrevo ali, nesse valor são, sei lá, 3 pessoas, 2 pessoas, se você quiser colocar um pet, né? Aquelas coisas de retrato, né? Aí eu coloco lá, mas senão não vai, tipo, não faz sentido você mandar ali todas essas informações, né? Então, eu acho que pensando para um lado de empresa, eu acho que faz diferença na hora de se apresentar, mas isso também não quer dizer que é o primordial. Sim. Né? Como a Jade manda o Excel dela e, tipo, tá super funcionando. Funciona. Né? Se Então. tiver funcionando, tá certo. É isso. Eu tava pensando em até fazer um modelinho, tipo, eu vou fazer dentro da planilha, só que ele mais bonito. Só que, gente, eu não tenho paciência. Aí no Excel, pra de fazer verdade. bonito, dá muita preguiça. Eu olho aqui... Eu olho aquilo e falo, eu vou deixar o básico, que dá pra entender se bater o olho. Tá aqui, funcionando? beleza. Amiga, tá funcionando? Vamos Tá seguir. tudo certo. É que no meu caso, eu Segue o realmente baile. senti diferença quando eu fiz um PDF bonitinho. Eu percebi uma conversão maior de clientes quando eu fiz o PDF bonitinho e tal. E é tipo, sei lá, a mesma coisa quando você faz eu um senti PDF mais muito. bonitinho, Eu tal, senti muito. assim, mas... Eu também. Ou apresenta do jeito certo ali, né? Eu acho que tem a questão também que a conversão foi maior por ter uma apresentação mais bonita, mas eu acho que o que fez diferença também pra mim foi a questão das informações mesmo também, sabe? De deixar ali explicado, deixar estruturado, o passo a passo do trabalho, dar o valor destrinchado quando é mais de uma coisa, assim, bonitinho, porque isso faz a pessoa também entender melhor o seu trabalho, né? O que ela tá esperando receber ali. Então eu acho que isso também já ajuda a converter por si só. Aí a apresentação bonita é um plus. Sim, ela só deixa floreada ali, né? As informações. As sim. pessoas não sabem tudo Então, que a gente e faz pra chegar em tal resultado, né? Então, quanto mais informação a pessoa tiver, mais fácil dela confiar em você. Porque ela fala, se ela tá falando que ela vai fazer tudo isso, então vai ser um bom trabalho, né? Você falou, tipo, a pessoa não sabe. Então, ela tendo lá tudo relacionado pra ela, a gente economiza até tempo. Porque aí você não precisa ficar, tipo, respondendo ela. Apesar que vai ter gente que vai te perguntar as coisas que tá escrito lá, etc. Mas se tiver, diminui um pouco. Então, tipo, não, mas tá escrito lá no orçamento, dá uma lidinha, qualquer coisa, se tiver dúvida, você me pergunta, etc. Aquele jeitinho bem educadinho, né? Já, sabe, porque a gente já tem um monte de coisa pra fazer. Se for parar pra ficar tipo, não, isso aqui tá incluso, isso não. E vamos pensar burocraticamente, né? De forma legal, se acontece alguma coisa, você tem um documento lá, né? Que foi, tipo, sinalizado que, olha, vão estar inclusas essas coisas, eu vou te entregar isso nesse serviço, pipipopopó. Se der algum BO, você tem como comprovar, entendeu? Então... é um documento. Então é importante, se você faz em PDF, se você faz em Excel, o importante é que ele exista, né? Exato. Eu acho também, porque ficar muito solto no e-mail, às vezes, tira um pouco da credibilidade até de você como profissional, Total. né? Depende muito da situação, mas eu sinto isso, assim. De quando eu trabalhava em uma empresa e eu recebia orçamento de outros designers... eu via os orçamentos, eu falava, uau, esse aqui dá vontade de contratar, sabe? É porque viram meio que uma amostragem do Acho tipo... que é por isso. Tudo bem que quem tá te contratando já viu seu portfólio provavelmente, etc. Mas já viram um pouco da amostra de como você vai apresentar o trabalho pra pessoa. Brilha o olhinho, né?
Então, assim, dá uma pesquisada, né? E é uma parada que as pessoas têm medo, né, de compartilhar. Eu acho um negócio que fica assim, gente... Tem. Inclusive, eu vou puxar o café com referência aqui, gente, porque hoje foi uma discussão para pensar o que a gente ia trazer aqui. E assim, a minha referência de hoje, nem sei se a gente pode chamar isso de referência, mas um conselho, uma dica, é que você precisa se comunicar com pessoas que falem sobre dinheiro. Que não tenham receio, orçamento, porque dinheiro, números, que exponham números. Números, valores. A gente quer saber quanto cobra, quanto cobraria, não, sabe? Só uma hipótese, assim, para clarear o pensamento, porque acho que isso é o que mais ajuda a gente a chegar em orçamentos que são bons, que a gente vai conseguir ter um rendimento bom e que não vai frustrar a gente de pensar que a gente fez uma escolha errada, sabe? Então, acho que a melhor coisa é a gente sempre compartilhar com os amigos e tentar entender quanto o seu amigo cobraria, mesmo, sei lá, você acha que seu amigo nem tem tantos anos de trabalho, mas você vê o olhar que ele tem sobre os valores, e aí você pode mudar o seu olhar, porque às vezes você se rebaixa muito e nem vê. Acontece muito. Meu café com referência hoje é esse aí. Converse com seus amigos, fale sobre dinheiro, sobre orçamento. Até porque, isso. Tipo, é uma parada que todo mundo lida, que todo mundo tem que fazer. E eu fico assim, gente, pra que esse tabu? A não ser que for assim, você é uma big empresa que tá concorrendo com, sei lá, outros lugares pra pegar um projeto. Gente, é uma outra situação, mas a gente tá aqui, tipo, meio que no mesmo barco, sabe? Tem que falar, até como num ponto de valorização do próprio trabalho, seja próprio eu, né, valorizando o meu trabalho, mas o nosso trabalho como um todo, como profissionais como um todo, porque se eu não converso com vocês sobre, tipo, os valores que eu tô cobrando e vice-versa, fica uma discrepância de mercado, de cobrança de valores, que é o que acontece, né, tipo... gente cobrando R$2 e gente cobrando R$1.000. Uma hora ou outra isso pode te prejudicar, né? Exatamente, porque volta o que eu falei. Muitas vezes a empresa vai no que for um orçamento que é mais barato e tal, que se enquadra ali no budget que ela tem pra pagar. Porque a gente sabe que muitas vezes eles têm mais, mas enfim. Não vamos entrar nessa polêmica. E a minha dica... é até uma dica polêmica, né? Mas que tem me ajudado muito é usar o chat GPT para poder... abençoe o chat. Gente, já estou pronta para os haters virem. Mas, assim, calma lá, né? Eu uso, e a gente até conversou sobre isso e tal. Tem uns prompts que são comandos, né? Que eu uso. Então eu peço lá, tabela de valor em real, tem que pôr real, tá? Ou a moeda que é o trabalho. Porque se eu colocar a tabela de valor, o chat vai entender que são valores não tangíveis, né? Então, tipo, porque isso vai te agregar... Não é... Tadinho, ele é tão literal. Então tem que colocar o valor da moeda. Então, tabela de valor em real para tal serviço... Só que assim, você não vai só jogar lá, você vai descrever o que é o serviço. Se tiverem te mandado um escopo bonitinho, né, um briefing bonitinho escrito, coloca lá, fala, baseado nesse briefing, não sei o que lá. Ele vai te dar ali, normalmente ele te manda até tabelas de níveis diferentes. Então, para um design... até como você falar com o cliente também, ele fala às vezes. Exatamente. Então ele te manda ali, para uma ilustração mais simples. E aí você vai conversando com ele, tipo, tá, mas nesse valor o que tá incluso? Não, mas isso aqui, o cliente é uma autônoma que tá começando agora. E você vai conversando com ele para chegar num orçamento que seja mais aderente. Mas assim, não é Ctrl+C, Ctrl+V, gente. É para te ajudar a pensar. E junto vocês fazem igual a Jade indicou. Você vai conversar com colegas de profissão, pegar um valor que a galera tá cobrando, ali você tem uma base, você compara ali com o que o chat tá te passando, e ali você cria uma média, ou enfim, um valor, chegando um valor que você acha que é o seu trabalho, que é aderente, etc. E inclusive você pode, que recentemente eu descobri isso, você pode pedir para ele montar o orçamento para você. Então ele faz o descritivo todinho
Objetivo de trabalho. Ixi, faz tudo. Exatamente. Tudo bonitinho. Gente, assim, agilidade, né? Eu sou super a favor de agilidade. Não sou a favor de cópia, que é diferente. Na vida do autônomo, assim, é o melhor assistente que você pode ter, entendeu? Exatamente. Aí você vai lá e eu pego o meu PDFzinho, vou pegando as informações que ele me passou, vou adaptando algumas coisas, tal, e mando aquilo pro cliente. E era coisa que eu ia demorar horas fazendo, porque é chato fazer, você tem que prestar atenção, muita informação, etc. Mas essa é a minha dica polêmica. Vamos deixar... Eu sou a maior defensora do chat. Eu uso até pra me auxiliar em discussão, entendeu? Eu sou fã número 1. Essa é muito boa. Não posso expor. Não vou... Não, eu tô falando. Eu já usei também pra outras coisas que assim... Mas eu vou dar a minha referência de hoje, minha indicação. Falando dessa questão que a gente estava falando de modelo de orçamento, né? Eu já segui a Jaque, eu vou indicar a Jaque, que é uma designer. Se eu não me engano, depois quando a gente for fazer o post no Instagram, a gente passa certinho o arroba. Mas se eu não me engano, é designer Jaque Fez. Só que o Fez não tem o E, eu acho. Acho que é só FZ, sabe? Se eu não me engano, porque eu tinha dado uma olhada aqui antes pra passar certinho. E aí a Jaque falava muito sobre essa questão, assim, de apresentação de orçamento, dessa parte de você dar todas as informações certinhas pra você se proteger, questão de contrato, especificar certinho cada coisa. E, além de tudo, ela vende um modelo, um template. Eu cheguei até a comprar um modelo dela pra me dar uma baseada, mais ou menos, em algumas informações que eu achava importante. E foi uma dica que foi assim, muito bom mesmo, essa questão de apresentação. Então a dica que eu vou dar é indicar o perfil da Jaque e deem uma olhada lá no Instagram, no TikTok dela, tem os links lá dos modelos que ela vende, são bem legais. Então é isso, mas provavelmente a gente vai ter que fazer um outro episódio sobre esse tema orçamento, porque a gente tinha planejado falar sobre outras várias coisas, mas, tipo assim, não deu tempo. Rendeu muito mais do que o tempo comportou. Então, provavelmente vamos ter um outro episódio sobre orçamento, parte 2. E é isso. Não esqueçam de compartilhar com quem possa gostar do conteúdo desse podcast. Deixe seu comentário, sugestão. Segue a gente lá no @artísticas e cansadas, que é o Instagram do podcast. E é isso, até a próxima. Beijo! Até a próxima, tchau!